Fala, meus aliados! Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo essa live. Tomara que seja de manhã, porque aqui é todo mundo organizado. Tudo bem com vocês? Seguinte, olha só, vamos dar continuidade àquilo que a gente estava falando sobre geometria espacial. E hoje, famoso Today, nós vamos comentar sobre prisma. Cara, uma aula, ó, tranquilinha, rapidinha, bem supimpa, de algumas coisas, só o bisurado para vocês trabalharem e regaçarem nessa lista, beleza? Mano, tá chegando. Então aquele esquema, hein? Pega o seu biscoitinho Nesfix, pega a sua marmitex e vem comigo, bem? Olha só. Bom. Bom. Cara, primeira coisa, o que a gente está trabalhando aqui, cara? Nós estamos trabalhando sólidos geométricos, não é sólido. Sólido tem acento, Caleb. Aqui, ó. Bum! Estamos trabalhando com sólidos geométricos. Então, tudo que a gente for trabalhar aqui, a gente não vai envolver mais... a gente vai envolver agora volume, a gente vai envolver essas coisas que a gente está trabalhando agora com coisas reais, sim. Tá ligado? Com coisas que a gente pode, pegar. Então, essa parada, usa a imaginação. Que, na verdade, essa matéria de... geometria espacial é uma matéria muito imaginativa, no caso, né? A gente tem que usar nossa imaginação de como está acontecendo. Vou dar alguns bisuzinhos de algumas coisas que caem na prova para a gente poder arregaçar. Então, nada mais é do que um sólido geométrico. Mas, Caleb, todo sólido é um prisma? Não. Nós temos aqui características de um prisma. Primeiramente, ele vai ser um poliedro. Lembra quando eu falei de poliedro? O que é um poliedro? Eu tenho lá o meu icosaedro, tenho meu hexaedro, tem meus edrozinhos, são figuras geométricas de lados, de vários lados. Um poliedro convexo, ou seja, ele tá todo mundo bonitinho, tudo juntinho, não consigo fazer um traçado que passa por fora. E essas paradas. Agora, o que distingue ser um prisma não ser um poliedro? O que é um prisma, na verdade? Qual a diferença de um prisma para os demais sólidos geométricos? Bem, duas coisas importantes. Isso daqui, ó, esse cara aqui é importante, hein? Ele possui duas bases congruentes e paralelas. Então, eu vou ter um carinha aqui em cima, depois eu vou ter um carinha aqui embaixo. Essas minhas bases, ó, vou desenhar, sei lá, um triângulozinho aqui, ó. Assim, ó. Essas minhas bases aqui, daqui de cima, elas têm que ser paralelas e congruentes, têm que ser iguais. Lembra o que significa congruente? É um termo técnico, mas a gente acaba... Vale a pena reforçar que congruente significa igual. Beleza? Então, essa jogada... Basicamente, isso é um poliedro. Outras coisas importantes. Que um poliedro, ele possui faces planas laterais. Então, quando a gente olha para um poliedro de lado, ele vai ter umas faces planas. Pega essa informação que isso aqui a gente vai trabalhar mais tarde. Tudo vai fazer sentido na próxima coisa. No próximo slidezinho. O que seriam essas faces planas? Conferir como é que tá. Show. Opa, volta. O que seriam essas faces planas? Seriam paralelogramos. Logo, por que as faces planas são paralelogramas? Porque, presta atenção, desenhar um carinha feio aqui. Desenhar um poliedro aqui só pra gente poder treinar aqui rapidinho, ó. Um triângulo, pum, ficou feio assim, ó, pum, desci, tem que descer mais, desci mais um pouquinho, pum, pronto. Aqui vai ser o meu poliedrozinho de leves aqui. Bom, repara só. Como eu falei que eu tenho duas bases congruentes paralelas, então esse cara daqui vai ser igual esse cara que eu vou ter aqui embaixo, por exemplo. Quando eu falo que são paralelogramas, significa dizer que se esse cara aqui, daqui de cima, é paralelo à minha base de baixo, logo esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui, tudo bem? Consequentemente, esse cara que vai ser paralelo a esse cara aqui. Então... sempre vai ser um paralelogramo. Caleb, sempre vai ser um retângulo? Não necessariamente vai ser um retângulo, porém sempre vai ser um paralelogramo. Então é importante, ó, grifar aqui, ó. Não necessariamente é um retângulo, mas necessariamente é um paralelogramo. Daqui a pouco vocês vão saber por quê. Beleza? Essa é a nossa introduçãozinha de prismas. Vamos começar a trabalhar, cara. Agora a gente vai ter as paradinhas. Vamos lá. Composição. De que é feito o prisma? Coloquei um prismazão aqui. Desenho bonitinho pra gente poder rabiscar. Bom, a primeira coisa é, cara, um prisma é um sólido geométrico. Então, a gente tem que imaginar uma figura em 3D, beleza? Então, esse prisma, repara que ele possui bases, reparou? Ele tem uma base aqui em cima e ele tem aqui, ó, não é base, a gente chama de topo.
né? Que a base está embaixo. Então eu tenho minha base aqui, eu tenho o meu topo aqui. Repara o seguinte, importante. Uma das coisas mais importantes do prisma, o que vai dar o nome para ele, é a base. Então essa base é o cara que a gente deve prestar atenção. Repara que nessa base do prisma, quem é a base? É todo mundo que está de amarelinho. Eu fiz bem didático. Tudo isso aqui de baixo, está de amarelinho, é a nossa base. Repara que a base tem quantos lados? 6 lados. Logo, a base é um hexágono, beleza? Grava essa informação. Outra coisa que eu vou ter uma aresta, né? O que é aresta? É o ladinho, reparou? Esse cara aqui de vermelho vai ser minha aresta, mas é uma aresta específica, uma aresta da base. Então, da minha base, o meu ladinho nós chamamos de aresta. Beleza? Tranquilão? Bem, uma outra coisa importante é que ele possui vértice, reparou? Quando eu tenho um conjunto de duas arestas se encontrando, esse ponto de encontro das arestas nós chamamos de vértice. Agora, olha só aqui de azul. Eu vou ter aqui uma face lateral, reparou? Que essa face lateral, que é o paralelogramo que eu falei para vocês antes, reparou? Caleb, por que não é retângulo? Vou explicar para vocês daqui a pouquinho no próximo slide por que não é retângulo. Porém, é um paralelogramo. Por que é um paralelogramo? Porque esse hexágono de cima, ele é paralelo ao hexágono de baixo. Show de bola? Consequentemente, esse cara aqui não vai ser paralelo a esse cara daqui. Show de bola? Então, por isso... E outra coisa, porque, além de ser paralelo, as minhas bases... o meu topo e a minha base, eles são congruentes. Então, esse cara aqui vai ser paralelo a esse cara aqui também. Por isso que é um paralelogramo essa parada azul. Então, se é uma face lateral, ele vai possuir uma certa área. Mas, Caleb, a gente não está falando de geometria espacial. Por que você falou área? Isso é importante. Presta atenção, guarda essa informação. As faces possuem áreas, beleza? Agora, se eu for colocar uma água aqui dentro, aí sim, nós vamos ter um volume. A gente vai estudar isso na próxima aula. Nessa aula a gente não vai estudar volume. Outra coisa importante, se tem essa face em azul, repara que eu tenho um hexágono, então eu possuo 6 faces. Ó. Essa face daqui que está em azul, mas eu tenho a face da frente. Ó. Eu tenho essa face aqui. Eu tenho essa outra face aqui. Parou? Eu tenho essa face aqui de trás. Ó. Eu tenho essa face aqui de trás. Eu tenho essa face, ó, totalmente de trás, ó, essa aqui, ó. E eu tenho essa do lado. Então, são quantas faces? 6 faces. Olha só, importante, hein? O número de lados da base é igual ao número de faces. É importante, eu vou até escrever, hein? Vou até escrever isso aqui, hein? Ó. Número de faces igual... Vou botar para baixo, ó. Igual ao número... de arestas da base. Então eu tenho um poliedro, eu tenho um prisma, eu vou até marcar isso aqui. Eu tenho um prisma, eu quero saber quantas faces tem. Então, se eu quero saber quantas faces tem, vou marcar de azul, hein? Eu quero saber quantas faces. Azul ficou feio. Isso aqui ficou legal. Se eu quero saber quantas faces tem, é só olhar para a minha base, porque o número da base é igual ao número de faces. É importante essa observaçãozinha que eu vou deixar aqui em cima. Beleza? Bom, se eu tenho uma face, eu vou ter também uma aresta lateral, porque a aresta do lado. A aresta lateral vai pertencer à face lateral. Agora, preste atenção no seguinte. A minha base também vai ser como se fosse uma face, né? Então, eu também vou ter uma área aqui amarela. Guarda essa informação. Outra coisa que eu vou ter, sempre eu vou ter no prisma, é uma altura. Sempre eu vou ter uma altura. Então, aqui ó, eu coloquei esses 2 pontinhos, que eu sempre terei uma altura, esse cara aqui vai ser a altura. Sempre, cara, sempre. Porém, a altura não necessariamente vai coincidir com os centros desses polígonos aqui, ó. Nem sempre vai coincidir. Quando não coincidir, aí existe um nome específico que a gente vai ver no próximo slidezinho, beleza? Olha só. Classificação de prismas, olha pra cá. Quando a minha altura coincidir, presta atenção, hein? Ó, que legal. Quando a minha altura, ou seja, esse cara daqui, ó, que é a minha altura aqui, ó.
desenhar uma altura aqui em vermelho, que eu acho que vai ser padrão para os dois, ó. Mudar aqui meu lápis. Isso aqui. Não, ficou feio. Tem que ser mais reto. Show! Consegui fazer uma alturinha aqui, vermelho. Vamos lá. Esse cara de vermelho aqui vai ser a nossa altura, beleza? Bom, quando a minha altura... Esse cara daqui, deixa eu escrever aqui a altura, para vocês ficarem bem cientes do que a gente está falando. Aqui, ó, altura. Escrevi até de roxo, hein? Só para vocês não ficarem de boa. Aqui, ó, alturinha. Altura. Beleza? Vamos lá. Quando a minha altura, esse cara daqui, for igual à minha aresta lateral, de novo, quando a minha altura, aqui, ó, altura, for igual à minha aresta lateral, aqui, ó, nós chamamos de prisma reto. Ou seja, ele está retinho, ele não está inclinado. Se for diferente, vai ser prisma oblíquo. Reparou que a minha altura, ela vai estar aqui, ó. Esse cara aqui vai ser a minha altura. Reparou que é diferente da minha aresta lateral? Caleb, como que a gente vai trabalhar? Aqui, ó, Pitágoras, beleza? Então, ó, toda vez que eu tiver um polígono, um prisma oblíquo, a gente tem que olhar para esse triângulozinho aqui. Ele pode estar aqui dentro também, ó. Ele pode estar aqui dentro também. Ou aqui assim, ó. Eu costumo desenhar aqui fora, que eu acho mais de boa aqui, ó. Bom, então toda vez que eu tiver um polígono ou um prisma oblíquo, a gente olha para esse triângulo, é um bizuzinho aí, beleza? Então, no prisma reto, o que eu tenho? Arestas laterais perpendiculares. Opa, importante, hein? Se as minhas arestas laterais são perpendiculares, isso aqui 90, aqui 90, aqui 90, aqui 90 em todo mundo, significa dizer, eu vou colocar até de roxo, que uma vez que o amarelo não está indo bem, não. Se eu tenho arestas perpendiculares, ó, então aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90. Aí sim, eu posso afirmar que esse carinha daqui, ó, eu posso afirmar que esse carinha daqui será um retângulo. Aí sim eu posso afirmar. Por que terá um retângulo? Porque eu tenho todos os ângulos de 90 graus perpendiculares. Joinha. Quando é num prisma oblíquo, reparou que aqui, ó, não vai ser 90 graus. Porém, os ângulos opostos, eles são congruentes. Logo, esse carinha daqui, tentar desenhar bonitinho. Esse cara daqui, ó. Nossa, tô tremendo hoje. Ixi. Esse cara daqui, show de bola, ele vai ser um retângulo. Beleza? Então deixa eu marcar aqui bonitinho esse cara aqui, ó. Retângulo não, vai ser um paralelogramo. Não necessariamente um retângulo. Paralelogramo porque necessariamente ele vai possuir os lados paralelos. Por quê? Porque a definição de prisma, todo prisma tem que possuir lados paralelos. Então, necessariamente, isso vai acontecer. Show de bola? Beleza? Outra informação, faces laterais são retângulos, como a gente falar. A altura é igual a esta lateral que eu acabei de comentar, no prisma oblíquo. Possui uma certa angulação, que eu falei. E faces laterais são paralelogramas, que eu já comentei. Então, sempre quando tiver um negócio desse aqui, a gente vai se atentar para esse triângulozinho aqui, ó. Olha para esse triângulozinho aqui, que vai ser o triângulo que vai te safar para resolver as questões quando for oblíquo, tá? Então, esse triângulozinho aqui, ó. Beleza? Então temos as classificações aí dos prismas, ou ele é um prisma reto, ou ele é um prisma oblíquo. Por que eu falei da base do prisma é tão importante? Porque a base do prisma vai dar o nome do prisma. Então, olha só, quando eu tiver uma base que é um triângulo, nós vamos chamar esse prisma de prisma triangular. Porque a base é um triângulo. Então, o nome do prisma é diretamente proporcional à base. Quando a minha base for um quadrado, se eu tiver um quadrilátero, desculpa, um quadrilátero, se for um quadrado, é um cubo. Mas quando eu tiver um prisma
que a base é um quadrilátero, então nós chamamos de prisma quadrangular. A base é um pentágono, prisma pentagonal. A base é um hexágono, prisma hexagonal. Então aquele prisma que a gente estava trabalhando lá, hexagonal. A base com 7 lados, prisma heptagonal. Base com 8 lados, prisma octogonal. Base com 9 lados, prisma eneagonal, decagonal, endecagonal de 11 lados. 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sei lá, 15, sei lá. E é isso aí. Esse é o esquema do negócio. Vamos lá, deixa eu tentar. Bom, então as bases elas vão distinguir pra gente. O nome dos prismas de tá aí. Então, prisma de base hexagonal. A gente vai manjar que vai ser um prisma de base. Lembrando que a minha base é igual ao meu topo. Show de bola? Bom, outra coisa que eu comentei que eu quero reforçar aqui é sobre as áreas. Então, eu vou possuir certas áreas aqui. Repare só. Eu vou ter uma área do lado, que a gente chama de área lateral. Vou pintar aqui de amarelinho, ó. Vamos dar nome aos bois aqui pra gente ficar de boa? Então, bem, esse cara aqui vai ser minha área lateral. E a minha base eu vou pintar de laranjinha aqui, assim. Bom, é necessário a gente fazer a área. Vamos supor que eu quero saber a área lateral do negócio. A área lateral é como se eu descobrisse, se eu fosse encapar do lado esse meu prisma. Então seria a área de todos esses retângulos aqui se fosse um prisma reto. Tudo bem? Então eu preciso fazer a área desse retângulo, mais desse retângulo, mais desse retângulo, mais desse retângulo. Não preciso fazer. Eu faço a área de 1 e multiplico pela quantidade de lados. Então a área lateral, eu não quero passar fórmula, porque isso não vem ao jogo, porque a fórmula dá para vocês chegarem na hora. Mas a área lateral de um prisma vai ser... Vamos dar nome aos bois aqui, hein? Base. Vou colocar aqui AB, a aresta da base. Aqui vai ser a altura, beleza? Vai ser a aresta da base, meu nosso AB, vezes a altura. Por que a aresta da base vezes a altura? Porque esse cara daqui é a área desse retangulinho aqui. Vezes quanto? Vezes... Eu vou colocar N. Só que quem vai ser esse N? Deixa eu especificar quem é esse N aqui. N é o número de lados de aresta da base. Na base. Então aqui no caso o meu N vai ser 6, né? Porque eu tenho um hexágono, beleza? Então tem essa aqui a formulinha rapidinha, prática da nossa área lateral. Beleza? Bora, então a área lateral, faço a área de um retângulo, que é base vezes a altura, e multiplico pela... Se for um prisma reto, né? Multiplico pelo número de arestas da base como se fosse a quantidade de retângulos que eu vou ter. E para eu descobrir a área total? A área total é como se eu quisesse encapar esse cara todo. Então a área total, vou chamar de AT, a área total vai ser a minha área lateral mais 2 vezes a minha área da base, né? Por que 2 vezes? Porque eu tenho aqui embaixo e eu tenho aqui em cima, né? Eu tenho dois laranjas. Então vai ser a minha área lateral que a gente vai descobrir aqui, mais 2 vezes a área da base. Então aqui também está a nossa área lateral, que bonitinho. Pescar o esquema? Então essa é a parada. Para a gente descobrir as áreas, a gente só tem que se atentar à geometria básica. Então se eu quero descobrir a área lateral é o que envolve dos lados, beleza? Vai ser a área da base vezes a altura vezes a quantidade de lados da base, né? E se eu quiser descobrir a área total, lembra, a total vai ser a área lateral mais a área dos topos. É só eu somar mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base? Porque a base é congruente ao topo, pela definição de prisma. Para gente finalizar, mais um slidezinho só comentando uma coisa legal que é sobre planificação e um bisuzinho. Bem, o que é planificação? Você já brincou, bebê Tamaguinho, você já brincou lá no seu jardim de infância?
com a tia Mavilde sobre... A tia dava um negocinho assim e você tinha que colar as pecinhas, sai colando para formar um sólido geométricozinho, tá? Então, a planificação é nada mais do que isso. A gente imaginar ele totalmente plano. Como se eu pegasse esse cara daqui e fosse colar ele para formar um sólido. Por exemplo, eu tenho aqui, sei lá. Aí eu teria essa figura aqui, eu ia começar a dobrar esses caras para eu formar um sólido bonitinho, essa jogada, entendeu? Então, a planificação é simplesmente isso. A gente lembrar do nosso jardim de infância, quando a tia ela dava essa folha assim pra gente ir colando e construindo. Importante que cai em várias provas, hein, cara, sobre esse negócio aqui. Vamos supor, tem uma questão clássica. Caiu até na UERJ no passado. Não, basicamente isso foi no assunto pirâmides, mas a ideia é a mesma. Vamos supor que eu tenho uma formiga, sei lá, no ponto A e ela quer chegar no ponto B. Qual é a menor distância que a formiga vai percorrer? Questão clássica. Então, essa questão a gente planifica que a gente vai descobrir a menor distância. Então, sei lá, o A ele tá aqui. Então, quem vai ser o A aqui, ó? Vamos supor que esse cara aqui é o A. Então, aqui vai ser o A. Aqui vai ser o A. Tá? Então, olha só. Repara que como que eu chego no B, ó. Eu ando pro lado, subo pro lado. Então, aqui, ó. Pro lado, subo pro lado. Então, aqui é o B, ó. Ó o B aqui, ó. Aqui é o B. Beleza? Então, a menor distância nada mais é do que essa reta aqui, ó. Vou colocar até de roxo. A menor distância vai ser essa reta daqui. Então, a gente vai olhar para esse cara, a gente vai traçar um triângulo retângulo aqui. A gente vai trabalhar com esse triângulo retângulo. Então, toda vez que eu tiver essas questões de menor distância, de um prisma, a formiguinha vai correr e tal, a gente tem que planificar e olhar para esse triângulo aí, esse objuzinho. Beleza? Meus amores, tá aí a nossa aulinha de prisma. Questões até 11h30. Live meio-dia. E tamo junto. Valeu, tchau. Abraços.